10 razões para não crer na doutrina do arrebatamento secreto. 10 razões para não crer. A primeira, por que não cremos nessa doutrina dispensacionalista do arrebatamento secreto? Não cremos por quê? Não é bíblica. Não existe um versículo na Bíblia que fale de arrebatamento secreto, nenhum sequer. Segundo, por que não cremos? Porque nem Cristo, nem os apóstolos, nem os primitivos, os cristãos primitivos, nem os pais da igreja, nem os reformadores e nem qualquer outro cristão falou sobre isso do século XVIII para trás. Ninguém jamais falou, né, sobre arrebatamento secreto, né? Então, por esse motivo, nós não cremos, é antibíblico e é anti-histórico. Terceiro lugar, porque não cremos, né? Porque surgiu apenas no século XIX. John Nelson Darby, com a influência, né? Alguns dizem que ele foi influenciado por a jovem Margaret MacDonald, né? E então surge esse pensamento e mais tarde, né? Expande no mundo, né? Por causa da Bíblia de Scofield, né? Na nota de rodapé da Bíblia de Scofield, vem esse pensamento e aí é aceito pelos pentecostais e espalha no mundo todo, né? Esse ensinamento equivocado. Quarto lugar, porque não cremos, divide o povo de Deus, né, em dois povos, Israel e a igreja, né, o povo judeu e o povo cristão, e aí faz essa separação no fim dos tempos, dizendo que a grande tribulação será apenas para os judeus e a igreja será levada para o céu, os judeus ficarão na terra passar a grande tribulação. Olha que coisa interessante, os judeus já passaram a tribulação a vida toda, mas vão passar de novo e a igreja vai ser poupada, né? Nunca foi e vai ser poupada agora, do último século. Todos os séculos teve martírio, mas o último século não, é a igreja da prosperidade. Veja só que coisa interessante. Efésios 2 diz que Cristo quebrou a parede da separação através da cruz, uniu os dois povos, judeus e gentios, todos em Cristo se tornam o Israel de Deus, né? Quinto lugar, porque não cremos, eles falam de 3 vindas de Jesus. Eles separam a volta de Jesus agora em 2 etapas, né? Então isso não está nas Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que Jesus virá, trará com ele a recompensa, né? Os seus, levará os seus e julgará a terra e ponto final. Não existe uma segunda chance. Sexto lugar, a igreja vai ser tirada, o Espírito Santo vai ser tirado, mesmo assim ainda vai ter, né? Ainda vai ter conversão, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça, do juízo. Não existe conversão sem o Espírito Santo. Isso em primeiro lugar, não existe conversão sem o Espírito Santo. E em segundo lugar, não há salvação por obra. Alguns iriam se salvar, não crendo em Jesus, mas vão se salvar porque não vão aceitar o selo da besta. Primeiro, que não tem como rejeitar sem o Espírito Santo. E segundo, que se fosse assim, era por obra. E a Bíblia diz que nenhuma carne será justificada perante Deus pelas obras da lei. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, salvação é pela fé. Então, a primeira refutação é que não há uma segunda chance, né? Não fala sobre isso. Mateus 25, a gente vai ver na parábola das 10 virgens, a gente vai ver lá em 1 Coríntios, fala que todos comparecerão ao tribunal, né? Lá em Coríntios, não vamos ver falando sobre isso, em Daniel 12, enfim, em vários lugares não vamos ver falando sobre isso, sobre o final, sobre julgamentos, e não tem essa segunda chance, né? Dois povos, né? São dois povos, um para condenação e outros para salvação, não existe um terceiro povo aí. O Espírito Santo é quem convence, não tem lógica. Então, sétimo lugar, porque não cremos nessa doutrina. Eles dizem que os santos, né, que fala ali os escolhidos na grande tribulação, não somos nós, mas os judeus, como se nós não fôssemos o povo escolhido e o povo santo. Mas nós encontramos em várias cartas de Paulo, né, no início das cartas de Paulo, vimos João fala sobre isso, Pedro, todo mundo fala sobre isso, todos os apóstolos falam sobre isso, né, sobre a igreja sendo chamada de santos, povo sendo chamado de santo e povo escolhido, né? Fomos escolhidos por Deus, então o povo santo ali que fala Daniel, né, que o poder do povo santo vai ser vencido pela besta, no sentido de o direito de cidadania, é cristãos. Não tem judeus e cristãos, não tem como separar, né? Oito lugar, a igreja não vai passar pela grande tribulação, é só ler Apocalipse 13, é só ler Daniel 12, Daniel 7 e verá que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. E isso está escrito lá em Tessalonicenses, né? Paulo disse que não será assim sem que antes venha a apostasia e o homem do pecado. Lá em 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2, lá fala que não será, a vinda de Jesus não acontecerá antes da grande tribulação, antes do anticristo. E olha só, Mateus 24 diz, depois da aflição daqueles dias, que a aflição é a aflição daqueles dias, a grande tribulação, depois da aflição daqueles dias, aí sim verá o sinal do Filho do Homem, né? O sol se escurecerá, a lua dará o seu brilho, as potências do céu serão abaladas, então verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, né? Nono lugar, porque nós não cremos nesse pensamento, né? Arrebatamento secreto. O arrebatamento será secreto, mas não é isso que nós vimos nas Sagradas Escrituras. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 4,16 diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha só, com alarido será um abalo sobre a terra. Jesus, jamais, Todo-Poderoso, viria na terra, viria buscar a sua igreja e não haveria um estrondo, não haveria esplendor, não haveria alarido. Então todos os olhos verão, porque vai ser inédito. Olha só que coisa, aqui diz, né? E nós encontramos também em Mateus
24 de Mateus, olha só o que está escrito. 24, no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verão. Tá vendo? No verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Né? Assim como o relâmpago se mostra, ele também se mostrará. Entendeu? E em Apocalipse 1, verso 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então ele virá, entendeu? Pode ter certeza. E em 10º lugar, por que não cremos que essa doutrina é verdadeira? Em 10º lugar, eles falam de dois evangelhos, o evangelho da graça e o evangelho do reino. Separa dois evangelhos. Mas, meus queridos e amados irmãos, não existe dois evangelhos. É um só evangelho. Existe dois evangelhos, o evangelho do reino, que é o evangelho de Cristo, e o evangelho dos reinos, né? Que é esse evangelho da teologia da prosperidade, aquele que Satanás ofereceu a Jesus lá no deserto, né? Mas não virá, porque Paulo diz assim: se descer um anjo do céu e vos pregar um outro evangelho, seja anátema. Eles dizem que vai vir um anjo do céu, mesmo pregar o evangelho do reino, porque esse agora ainda não é o do reino. Mas Paulo diz que descer um anjo do céu pregando outro evangelho, seja anátema, então não existe mais outro evangelho. Esse é o evangelho da graça, esse é o evangelho do reino, esse é o evangelho da salvação, esse é o evangelho de Cristo, esse é o evangelho verdadeiro. Não existe outro. Foi aos homens que o Senhor disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, e não aos anjos. A gente precisa entender no contexto o que quer dizer o anjo vindo com o evangelho, para entender o que está dizendo, né? Porque senão a gente vai achar que é os anjos que vão pregar o evangelho, e não os homens. Não existe essa. A igreja vai ser levada sim, mas depois da grande tribulação. Se prepare. Deus abençoe. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários o que você achou. Deixa o like. Deus abençoe.